suas Bíblias, no Novo Testamento, a carta aos Romanos. Carta aos Romanos, seu capítulo 3, versos 23, apenas o 23. 3, 23. Todos acharam? Amém. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Oremos. Pai, a tua palavra foi lida. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas que precisamos para a mudança de vida, para estar no centro da tua boa, perfeita e agradável vontade, e que possamos sim servir da melhor forma. Então, Pai, muito obrigado porque o Senhor fala conosco nesse momento, e muito obrigado porque o Senhor nos ensina, nos corrige, nos admoesta para a honra e glória de Ti mesmo. Louvado seja o Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, é interessante, e de pronto já digo que é complicado a gente receber uma mensagem dessa hoje. Imagine eu chego para vocês e falo: todos estão destituídos, todos estão fora, ninguém tem direito de estar com Deus, por causa do pecado. É interessante porque alguns domingos atrás o pastor ele trouxe uma palavra grega interessante e eu fui estudá-la, e por isso que eu me debrucei e acabei trazendo essa mensagem, que é a hamartia. Flávio, o que é hamartia? É o pecado. A palavra hamartia significa pecado. E é o pecado que nos destitui, que nos separa da presença de Deus. E aqui a carta aos Romanos é clara, é muito claro, pois todos nós aqui estaremos destituídos, todos. Não há ninguém. Todos pecaram. Todos. Todos não significa alguns. Todos são todos. Todos pecaram. E estão destituídos. E essa versão, eles estão afastados da presença gloriosa de Deus. Se eu terminasse a ministração agora, a gente abandonaria esse Deus, cada um viveria conforme se sentisse, a forma que vivesse, porque nós não teríamos salvação. Mas, tem um mas. E para a gente entender o que é esse mas, primeiro nós temos que entender o que é esse pecado, o que é essa hamartia. E segundo o Catecismo Maior de Westminster, indo às suas perguntas, a pergunta 24 e 25 explica o que é o pecado. E eu não estou aqui falando e transcrevendo palavras de meu entendimento apenas. Eu vou ler exatamente o que está escrito lá. E está escrito que o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão de qualquer lei por ela dada como regra à criatura racional. E a pergunta 25 diz: em que consiste esse pecado? Desse estado em que o homem caiu? O pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão na qual esse foi criado e na corrupção de sua natureza, pela qual se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual e inclinado a todo mal, e isso continuamente, o que geralmente se chama pecado original, do qual procedem todas as transgressões atuais. O pecado é tudo isso. Meus amados, pecado é tudo que nos separa de Deus. É a incredulidade. E foi a incredulidade que desvirou o ser humano de Deus. E o primeiro pecado consiste
primeiro querer ser igual a Deus. Quem quis ser igual a Deus, superior a Deus? E ele ficou destituído da presença gloriosa de Deus. Sabe o que é Lúcifer sem Deus? É diabo, é Satanás. Está nas trevas. Sabe quem somos nós sem a presença de Deus? Longe da presença gloriosa de Deus, nós estamos nas trevas. Nós estamos perdidos. Nós estamos mortos no lamaçal desse pecado e nós não teremos uma vida eterna, gloriosa na presença de Deus. Infelizmente, nós seremos brindados pelo salário desse pecado. E sabe qual é o salário do pecado? É a morte. Meus amados, parece que nessa prédica nós vamos nos aprofundar numa tristeza. Não. Primeiro nós temos que entender o que é esse pecado. O pecado, então, é tudo aquilo que nos afasta dessa presença de Deus. E existem três formas, três forças neste mundo que nos faz pecar. Flávio, quais são essas forças? É a carne, é o mundo e é o diabo. A carne é nossa tendência pecaminosa em falhar. Porque nós já nascemos no pecado. Nossa tendência humana está inclinada para o pecado. Sem Deus, há algo bom em nós. Sem Deus, conseguimos praticar o bem. Sem Deus, conseguimos fazer a bondade. Sem Deus, conseguimos ser benignos, piedosos. Sem Deus, nós só conseguimos servir aquele que está destituído da glória de Deus e aquele que tem incredulidade, aquele que faz facção, divisão e inveja. Então, sem Deus, não há possibilidade de eu não pecar. Flávio, mas com Deus você peca? Calma, nós vamos entender isso. Então, primeiro é a carne, nós já estamos inclinados ao pecado, pela natureza adâmica do pecado. Todos nós nascemos e todos nós pecamos. Alguém aqui não peca? Se alguém disser que não peca, já está pecando, porque nossa carne é tendenciosa ao pecado. O mundo são circunstâncias que nos levam ao pecado. Meus amados, quando a gente fala de mundo, nós estamos falando em tudo aquilo que nos circunda. O mundo pode ser sua escola, o mundo pode ser a igreja. Tem gente que não vive o mundo dentro da igreja. O mundo pode ser o seu trabalho, o mundo pode ser o lugar que você se exercita, o mundo pode ser sua família. O mundo é tudo aquilo que nos circula. O mundo é a sociedade, o mundo é nossa cultura, o mundo é tudo aquilo que a gente tem de prática. Então, o mundo é muito atrativo para as coisas que não estão no centro de Deus, no centro da vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo. Eu poderia muito bem estar numa festa carnal agora, lá no funk, mas eu escolhi estar na presença de Deus. Eu podia estar tomando uma cerveja lá no quiosque agora, porque está quente, né, gente? Os meus amigos. Mas eu escolhi estar aqui na presença de Deus. Eu podia estar agora no Walt Disney World, mas eu estou aqui na presença de Deus. E eu estou falando isso para vocês raciocinarem o que é pecado nisso que eu estou falando. Tomar uma cerveja é pecado? Estar no Walt Disney é pecado? Estar lá no funk é pecado? O que é pecado? A gente já leu aqui que o pecado é o que nos afasta de Deus. E no Catecismo Maior, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão dessa lei. Ou simplesmente é estar fora do centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a pergunta é,
Qual é a boa, perfeita, agradável e vontade de Deus? O que é o pecado? O que é o pecado? Então, nós estamos falando que nós pecamos por 3 motivos. A carne, o eu adâmico já está tendencioso ao pecado, mas o que é o pecado? O mundo, isso tudo que eu falei, mas o que é estar no mundo, o que é estar pecando nesse mundo, e o diabo. Meus amados, eu estava vindo com o Sérgio no carro, e o Sérgio trouxe uma pregação muito bem elaborada, que é um estudo de escatologia, né? O anticristo e tudo mais, e ele falou uma palavra interessante. O diabo, quando foi tentar Jesus, ele trouxe a palavra. Ele citou a palavra de Deus. Mas qual que é a linha tênue? O que ali diferenciou a verdade da falsa verdade? Porque Satanás não mentiu ali, ele citou. Só que ele é um estrategista milenar, e nesse sentido, ele é o pai da enganação. Sabe o que é enganar? Enganar não é você pegar algo esdrúxulo, algo chulo, que você sabe exatamente que é diferente. Ou seja, você pegar uma água com barro e uma água de uma fonte cristalina. Você vai bater o olho e você vai saber o que é. Satanás não faz isso. Satanás pega uma água cristalina, só que ele joga as impurezas e diz que é cristalina. Aí você me questiona, Flávio, mas como que eu vou saber o que é a água cristalina e qual que não é a água pura, a água impura? Sendo especialista. Se Jesus não fosse especialista em Deus, se Jesus não fosse especialista na Bíblia, ele seria enganado. Foi por isso que ele falou, não tente o seu Deus. Porque ele sabia que estava escrito isso. Mas ele teve a capacidade e a experiência e a sabedoria de saber que esse diabo ali estava enganando com falsas verdades. Então, o diabo influencia a nossa vida e ele nunca será nosso amigo. Apesar que a própria Bíblia diz que ele pode ser nosso Deus e nosso Senhor. Vou provar. Não dá para servir 2 senhores, dá? Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Se você não estiver servindo a Deus agora, quem você está servindo? É importante, porque se você servir a esse anjo que era de luz, e hoje é o diabo, o inimigo das nossas almas, você vai para o inferno sorrindo com saúde e dinheiro no bolso. Porque ele vai falar que isso é bom, perfeito e agradável. Já conversou com gente materialista? Ele fala, eu estou bem, eu estou feliz, tenho casa na praia, tenho dinheiro, tenho influência. Aí eu pergunto, você tem Deus? Não, mas eu estou bem. Esse não é um engano desse século? Meus amados, seja como Paulo, renova a sua mente, transforma a sua atitude para a honra e glória de Deus. E aí, o diabo nos engana, e o diabo, ele quer que a gente imagine que seremos salvos por qualquer outro meio, porque todos os caminhos, o diabo fala, todos os caminhos vai te levar a Deus. E sabe uma coisa? Esse é o engano. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade. Só Jesus é a vida. Então não adianta você fazer essas 99 coisas. Se você não tiver Jesus, você não será salvo. E o diabo vai sorrir da sua cara no inferno. Eu estou pegando pesado, meus amados, porque eu não quero uma triste verdade para você. Eu quero que vocês saibam da verdade absoluta. Sabe qual é o inimigo desse século? O inimigo desse século não é uma verdade absoluta mais. Tudo é relativo. É isso que está acabando com as igrejas. É isso que está acabando com as famílias. É isso que está acabando com o mundo. Porque o diabo colocou esse engano em nós. Que tudo é relativo. Não!
Não é relativo. É sim, sim, não, não. Se você não tiver Deus como seu Salvador, você vai para o inferno com saúde, com dinheiro e com riquezas. Tolo! Para que juntar celeiros? Hoje eu vou te chamar. Meus amados, eu não quero uma alegre mentira, eu quero a verdade absoluta no seu coração. Eu quero que você seja salvo. Não porque eu tenho poder, mas porque Jesus se entregou, se tornou pecado, para que você hoje tivesse essa herança da eternidade. Meus amados, não nos deixemos nos ser enganados por Satanás. Satanás, ele é um hábil. Satanás é onisciente? Não. Satanás não é onisciente, ou seja, ele não sabe de tudo. Mas sabe uma coisa? Ele é um psicólogo milenar. Ele conhece o comportamento humano. Ele é observador. Ele é estrategista. Mas você sabe o que ele quer? Matar, roubar e destruir. Não vai achar, meus amados. Não seja enganado por Satanás. Satanás nunca vai querer sua vida. Ele quer que você morra. Ele quer que você fique no pecado. Ele quer que você lambuze no pecado. Que esteja no lamaçal do pecado. E ele vai olhar para você e vai falar assim, ó. Eu peco sim, estou vivendo. Tem gente que não peca, está morrendo. Não é assim? Esse é o profeta Sérgio Padoja. Você já parou para pensar que o nosso primeiro problema é não reconhecer que estamos pecando? Já pegou uma pessoa alcoólatra? Você é um alcoólatra? Claro que não, eu bebo socialmente. É assim que ele fala? Eu bebo socialmente? Você rouba? Não, eu só desvio alguns dias, eu só desvio um centavo. Na sua empresa você pega papel sulfite, caneta, imprime lá sem permissão do chefe? Faço, é bom. É relativo ou é a verdade absoluta? Vocês nunca vão ouvir de mim uma falsa verdade e nem uma alegre mentira. Vocês terão sempre de mim a verdade absoluta. Porque para mim, fora de alguns teólogos e alguns que dizem que a Bíblia ela é não totalmente verdade, é relativo, para mim é uma heresia. Eu creio absolutamente na suficiência dessa Bíblia. Eu acredito 100% em tudo que está escrito nesse livro. Sabe por quê? Porque apesar de ele ser um livro que tem autores, tem alegoria, tem teatro, tem os seus autores individuais, é santo. E foi inspirado conforme nós lemos em 2 Timóteo 3. Não é verdade? Meus amados, mas se eu terminasse essa ministração agora, todos nós não estaríamos salvos, não teríamos chance, estaríamos 100% destituídos. Mas a pergunta que falo é: como podemos vencer o pecado? Primeira coisa é entender que existe o pecado. Vamos refletir em algumas verdades sobre o pecado? Eu chamo todos vocês. Primeira coisa, antes de haver o pecado, o homem e a mulher tinham sido criados para viver eternamente na presença de Deus. Isso está em Gênesis, que fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e eles estavam desfrutando da plenitude da presença de Deus, com a sua natureza, eles com eles mesmos. Então eles estavam ali vivendo de forma eterna. A mais dolorosa consequência do pecado para Adão e Eva qual foi? Ser expulsos só mudou de lugar. São duas coisas que Adão e Eva receberam de salário ali. O primeiro foi a morte. Eles eram o que eu falei? Eternos.
A partir do momento que eles pecaram, desobedeceram a Deus, eles deixaram de ser eternos e passaram a ser seres mortais. Eu até brinco lá com os adolescentes e falo assim: como seria o piercing no umbigo da Eva? Eva tinha umbigo? Então, meus amados, eles eram seres eternos. Os únicos que tiveram umbigo ali foi a partir deles. E foram seus filhos, Caim, Abel, porque eles nasceram através de um útero. Deus formou com as próprias mãos, e eles não reconheceram essa grandeza, e deixaram o inimigo, o quê? Enganá-los. Satanás nunca vai querer que a gente viva eternamente. Satanás não vai querer a nossa bênção. Satanás quer matar, roubar e destruir. Entendam quem é o nosso inimigo. É Satanás. E a mais dolorosa consequência de Adão e Eva foi a morte. O salário do pecado é a morte. E claro, por consequência, a culpa e a fuga fez com que eles se separassem dessa. E foi por escolha deles também. Porque eles se esconderam da presença de Deus. Você sabe por que eles se esconderam? Porque o pecado nos traz culpa, vergonha. Igual o Rei Leão. Vergonha, desgraça. Assista ao 2, que abre. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Então saibam que essa foi a consequência de Adão e Eva. Seres imortais, seres eternos. E porque foram enganados, perderam. Primeiro, a eternidade e passaram a ser seres mortais. E depois, eles sentiram culpa e vergonha e se sentiram nus e saíram da presença de Deus. A morte, como consequência do pecado, se manifesta de diversas formas nas nossas vidas. Então, Satanás veio para roubar, matar e destruir. O pecado tem roubado a vida das pessoas, fazendo com que elas vivam infelizes. As pessoas com vícios, as pessoas matando o seu corpo, matando a sua alma e matando o seu espírito. Não tem gente que morre de inveja. Não tem gente que é tão negativa, que Satanás foge dela com tristeza, gente. Que ela põe culpa em todo mundo. Satanás está lá quietinho no inferno e fala que foi Satanás. Não, gente. Satanás, ele engana. Mas quem toma a atitude de continuar morto no pecado, somos nós. Flávio, tem jeito? Tem. Qual é a solução para o pecado? Aqui está a informação de R$1 milhão. Não, aqui está a informação da sua morte para a vida. Aqui está uma informação, porque o dinheiro, ele é corrompido. O dinheiro tem uma chancela, entrega a César o que é de César. Não adianta juntar riquezas neste mundo. A palavra de Deus diz que a gente deve juntar riquezas no céu. Mas, Flávio, qual é a solução para o pecado? Se todos somos pecadores, então essa é a condição? Todos somos, não tendo como fugir do pecado, porque vem dentro de nós e corremos o risco de morrer pelo pecado, então precisamos de uma solução. A palavra de Deus apresenta a seguinte saída para o pecado. Quem puder, anote isso aí. Está em Marcos 1, 14 e 15. Anota esses 3 pontos. Chama arrepender. Arrependimento. Eu iniciei falando que o que é o pecado? O pecado nos afasta de Deus e nós somos destituídos da glória dele. E se nós não voltarmos a Deus, pode ser eternamente. E o salário do pecado é a morte. Mas qual que é a solução?
A solução está em Marcos 1, 14, 15, que diz: depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galiléia e anunciando as boas notícias que vem de Deus, ele dizia: chegou a hora, o reino de Deus está perto. Vamos falar todos juntos a palavra aqui, ó. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Então, aqui está a grande solução para que a gente saia desse lamaçal do pecado. Arrependam-se. Arrependam-se e crê no Evangelho. Esse é o primeiro ponto para a nossa saída vitoriosa do lamaçal do pecado. Arrependam-se. Arrependam-se do quê? Dos nossos pecados. Flávio, o que é o pecado? Lembra que a gente falou da confissão de Westminster? Pecado é tudo que transgride a lei, é tudo que está fora da boa, perfeita vontade de Deus. É tudo aquilo que nos tira do centro da obediência do que Deus quer para nós. Amar a Ele sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, praticando as boas obras, fazendo discípulos e pregando o Evangelho a toda criatura. Olha que resumão. Segundo ponto. O segundo ponto está em João 16, do 8 ao 11. Porque o segundo ponto, não, concordância com o primeiro ponto. O arrependimento faz com que a pessoa desista do que fez e perca o prazer pelo pecado. Meus amados, o importante não é pecar. O importante é você ter um dessabor em pecar. O problema é quando você gostar de pecar. Esse é o grande problema. Sabe de uma coisa? Paulo nos ensina isso. Ele fala: o que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu não quero eu faço. Ele está ali arrependido e ele está com desprazer de pecar. Sabe de uma coisa? Olha o exemplo. Tem gente que chega e fala assim, ó: eu sou bom, eu ando corretamente, eu sou perfeito. Espera aí, esse cara é um forte candidato que está no pecado. Porque quanto mais próximo de Jesus, mais você se sente relevante e mais o pecado, você fala: isso eu não consigo fazer e tenho dessabor em fazer. Quanto mais próximo de Deus, mais você enxerga o seu pecado e você mais crê no seu Salvador. Então, arrependam-se e tenham dessabor de pecado. Fuja do pecado. Lute contra o pecado. E ame a esse Deus, porque grato somos porque Ele nos perdoa. O ponto 2, já que nós já nos arrependemos, agora nós vamos em 1 João 1,9 e agora nós vamos confessar. Não adianta só se arrepender e crer no Evangelho, ainda falta um ponto. O ponto é confessar. Confessar. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade, de toda injustiça. Essa foi a oração de Tiago. Tiago matou na charada nessa oração. Glória a Deus. O irmão cantou sobre pecado. Deus está aqui. Está corroborando para o nosso entendimento. Meus amados, como fruto do arrependimento, a confissão é contar o que fez para Deus em coração, pedindo perdão. O Tiago, você não representou a igreja pedindo perdão dos nossos pecados? Se nós falarmos que não estamos pecados, estamos certos? Já estamos errados. Adianta apenas confessar? Temos que nos arrepender. E não temos que só nos arrepender, temos que confessar. É uma coisa leva a outra. Se nós não confessarmos os nossos pecados, é quase improvável ou impossível a gente se arrepender. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir é falar. Falar e ouvir.
Já viu um surdo mudo? O surdo fala, o mudo ouve. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas pode ser leitura labial. Mas o que eu estou querendo dizer é que uma coisa depende da outra. Mas a pergunta que fica é: se a gente só se arrepender, se a gente só confessar, a gente, nesse momento, já estamos livres desse pecado? Não. Porque nós precisamos, e o terceiro ponto, podem notar, está em João 8:11, é deixar. Meus amados, a gente tem que deixar as práticas do pecado. Nós precisamos abandonar a prática do pecado. Porque, certa feita, Jesus foi chamado, e lá está sendo julgado uma mulher que foi encontrada em adultério. Aí Jesus chega para aqueles que estão condenando, e aí eles querendo deixar Jesus ali numa situação complicada, porque se ele falasse condene, ele está contra o amor, e se ele não falasse que deveria condenar, ele estava contra a lei mosaica. Então Jesus sabiamente olha para todos aqueles pecadores e fala: atire a primeira pedra aquele que não tem. Se ele terminasse aí, ele já tinha falado para eles se arrepender e confessar que eram pecadores. Confessar que eram pecadores, eles já tinham confessado, porque eles não jogaram a pedra. Se arrependeram? Não sei. Agora, o que ele fala para a mulher? Eu não a condeno. Vá e não peque mais. Vá E não peque mais. Aqui está o segredo: arrepender, confessar e deixar. Não peques mais. Após se arrepender e confessar, a luta contra o pecado continua, e precisamos fugir, precisamos deixar e evitar esse pecado. José, ele foi muito sábio ao se deparar com a mulher de Potifar. E eu vou falar uma coisa aqui. Eu dei muita ministração para casais, falando que os homens ali naquele momento, não tente enfrentar uma mulher sedutora. A carne é muito poderosa. Lembra que eu falei da carne? Do mundo? Uma mulher sedutora, perfumada, com a circunstância certa, é quase impossível você não cair nessa sedução. Sabe o que você tem que fazer? Fazer igual José: fuja. Fuja da aparência do mal. Só que ela não vai ter a aparência do mal. Ela é uma coelhinha. Uma playboa. Satanás não vai dar coisa ruim para se pegar e se usar no pecado, não. Ele vai dar coisa boa, atraente aos olhos e ao coração e aos ouvidos. Só que te lacerará a sua alma e te levará para o inferno. E com certeza, o seu casamento nunca mais será o mesmo. Mesmo se a sua esposa perdoar. Porque colar cristal é complicado. Então, meus amados, fuja. Faça igual José. Fuja. Não enfrente. Fuja. E se você quiser realmente enfrentar, esteja revestido da armadura de Deus. Mas sozinho, não tem condições. Você precisa de um Deus enfrentar você. Porque a nossa carne quer pecar. O nosso pensamento quer pecar. Então, é só nos arrependendo, é só confessando e é só deixar o pecado para que possamos ter a vitória. E a vitória é nossa, em nome de Jesus, se Ele estiver em nós. Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam essa questão do pecado? Aí eu pergunto: quem é pecador? Nós já sabemos como fugir do pecado. Nós sabemos lá na confissão maior de Westminster o que significa pecado. Nós vimos dos textos bíblicos. Mas quem é pecador? Volto a falar: todos aqueles, ou seja, todos.
todos nós somos pecadores. Jesus pegou aquelas pessoas na curva, porque ele disse: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Você sabia que alguém levantasse a mão e falasse que não tem pecado seria morto, apedrejado naquele momento? Quem sabe disso? Se alguém levantasse a mão e falasse: eu não tenho pecado, seria morto, apedrejado, porque ele seria igual a Deus. Foi por isso que Jesus foi perseguido e que eles queriam matar Jesus, porque Jesus disse que não tinha pecado e Jesus curava pecados. Perdoava pecados, melhor dizendo, perdão. Perdoava pecados. Então, meus amados, você pode vencer o pecado. Você pode vencer o pecado. Romanos 6,14 para a gente chegar na conclusão. Flávio, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que a gente transgride a lei, as escrituras, a vontade de Deus, porque já está tudo aquilo que transgride a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é o centro da vontade de Deus? É amar a todos, como nós mesmos. É amar a Deus, é pregar o Evangelho, é fazer discípulos com amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, piedade. Mas, Flávio, quais são as 3 situações que nos levam a esse pecado? A carne, o mundo, o diabo. A carne é porque nós já nascemos nesse formato, com o pecado adâmico, com a vontade e desejo de pecar. O mundo, porque o mundo é uma cama de gato. Ele traz uma falsa verdade, diz que todos os caminhos levam a Deus, e aí a gente vai para o inferno achando que foi salvo, dizendo que a árvore nos salva, Buda nos salva, na próxima encarnação nós vamos ser salvos. Olha, as falsas mentiras, dizendo que o amor é tudo. E eu não tenho medo de dizer que se você não seguir as regras de Romanos, os assassinos, esses pecadores, os homoafetivos para lá. Infelizmente, gostaria que não estivesse, mas está na Bíblia. E não é uma falsa verdade, é a verdade absoluta. Eu, se não estiver no centro da vontade de Deus, o mentiroso, está entendendo? E o diabo. De novo, o diabo nunca vai ser bom para você. Tenha isso no coração. Ele é o seu inimigo, mas ele te engana. Ele quer te enganar. Ele quer dizer que tudo que tem nesse mundo que nos afasta de Deus é bom. Porque Deus é amor e Ele vai perdoar os seus pecados sem você confessar e sem você deixar. Quem entendeu isso aqui? Precisa dos 3. Quais são os 3? Arrepender, confessar e deixar. Quem entendeu isso aqui? Satanás vai falar: não, só se arrepende. Não precisa deixar e nem confessar. Ou confessa, mas não se arrepende. Ou confessa e arrepende, mas não deixa. Quem entendeu isso aqui? Vamos na conclusão. Romanos 6,14. O pecado não dominará vocês. Quem crê nessa verdade? Amém. Pois vocês não são mais controlados pela lei. Gente, se a gente estivesse na lei, todo mundo estava condenado. Porque a lei estava dizendo que somos destituídos. Nós não merecemos e estamos mortos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas aquele que veio, aquele que foi enviado por um Deus todo-poderoso e todo-amoroso, que enviou seu Filho, e nesse amor nos livrou da morte e do pecado. Aleluia! Não apenas mais a lei, mas agora vivemos nessa graça, a graça de um Deus que se doou, um Deus que te livrou do pecado, e um Deus que hoje, na liturgia, nós confessamos
dissemos, nós confessamos e vamos prometer e faremos que abandonaremos e deixaremos esse pecado. Uma salva de palmas a esse Deus! Está o segredo aqui, meus amados. Nós não temos condições nem de se arrepender, nem de confessar e nem de deixar sozinhos. É por isso que a igreja é um corpo. Eu finalizo dizendo: cuidado, porque um corpo vive sem um dedo, mas o dedo não vive sem um corpo. Deus é o cabeça. Se você quer ser comandado, siga as ordens, se arrependendo. Sigam as ordens, confessando. E sigam as ordens, deixando o pecado. Porque Deus é a ausência desse pecado. E eu finalizo dizendo: se você deixar esse pecado, eu te prometo, não por mim, mas por um Deus que não é homem para mentir, e nem filho do homem como Satanás para enganar. Ele te diz: se deixar, se arrepender, e se você praticar as minhas boas obras, viverá comigo na glória, eternamente, nessa nova Jerusalém, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Graças a Deus e obrigado, meus amados.